Bom dia, meus amores, tá? A gente vai estar relembrando. Eu quero colocar para vocês, a gente vai estar relembrando, tá? Os nossos conteúdos para revisão da nossa prova, tá certo? Eu vou dar algumas dicas de algumas palavras que a gente usa na matemática. Essas palavras a gente vai saber como interpretá-la para ver que operação eu vou usar, tá certo? Nós vamos relembrar um pouquinho sobre os problemas de multiplicação, ou seja, as contas que envolvem dois fatores e o produto, tá? Dois fatores fatores é o termo que a gente utiliza para chamar aqueles números que eu vou multiplicar, tá certo? Que eu vou multiplicar entre si. E o produto é o meu resultado, ok? Eu vou dar como exemplo aqui a nossa atividade que a gente já até fez, tá certo? Nosso exercício de fixação, ok? Olha só. A professora Juliana ministra aulas para 11 salas de aula de uma escola. Em cada uma das salas de aula, há exatamente 25 alunos. Quantos alunos a professora Juliana tem? Como é a forma mais fácil, tá certo? Eu poderia fazer o quê? Poderia somar 25 11 vezes. Mas, para me facilitar, o que é que eu posso somar, o que é que eu posso fazer? Eu vou multiplicar, ok? Eu vou multiplicar 25 vezes 11, tá certo? Quando eu uso termos vezes, eu estou sempre falando de contas de multiplicação, tá certo? Quando eu tenho duas parcelas e eu quero saber o total do todo, eu vou usar a multiplicação, a não ser quando eu estou somando duas parcelas só. Por exemplo, quando eu estou dizendo assim, eu tenho R$ 30 e ganhei mais 45. Quanto eu tenho ao todo? Aí eu vou fazer uma conta de soma, pois eu vou somar os valores que eu tinha anterior com o valor que eu tenho agora. Tá? Mas na nossa prova, nós vamos fazer contas que se referem à multiplicação e à nossa divisão, certo? Mas eu vou ensinar para vocês algumas palavrinhas para vocês interpretar a questão da operação que será usada para resolver a questão. Quando que eu usar esse sentido, essas palavras que eu usei aqui na nossa leitura, eu vou fazer contas de multiplicação. Quando eu usar também quantas vezes, eu vou também fazer contas de multiplicação. Vamos verificar aqui olha só. Vamos verificar outra forma de falar, olha, bem mais simples, tá? É um problema bem menor, tá? Em uma loja há 12 aquários com 23 peixes em cada um. Se eu fosse perguntar quantos peixes há ao todo, eu teria que fazer o quê? Multiplicar a quantidade de peixes pela quantidade de aquários, tá certo? Na nossa provinha, nós vamos ter textos para auxiliar, tá bem? E imagens também, nunca esqueça, olhem sempre os textos e as imagens, tá certo? Vamos verificar outra situação aqui, olha só. Ao longo de um ano, Gustavo colocou 18 figurinhas em cada uma das 35 páginas de um álbum, ou seja, o álbum tinha ao todo 35 páginas. E em cada página ele colocou 18 figurinhas. Ele quer saber quantas figurinhas ele colocou no total. Ele não contou, ele só foi colocando. Uma coisa que ele sabe nessa situação é que são 18 figurinhas é, em cada página, tá? E no total de 35 páginas, tá? Então, como é que posso descobrir o total de figurinhas que existe? Eu faço a multiplicação das figurinhas pela quantidade de páginas, ok? Tia, a senhora vai usar essas mesmas perguntas aqui no meu texto, na minha prova? Não, eu vou usar o mesmo sentido, ok? A mesma interpretação, vocês vão ter algum texto, vocês vão ter figuras, vão ter imagens para auxiliar, ok? Nós estamos vendo aqui algumas formas de se falar, de colocar o problema para me identificar a operação que eu vou utilizar. Olha só. Vocês poderão fazer também contas de multiplicação e de soma também ao mesmo tempo, certo? Contas de divisão e subtração. Então, poderá ter também essas formas dessas contas, ok? Então, tem que prestar bem atenção no enunciado da pergunta, lembrando que sempre leia de uma, duas, três vezes para entender bem, ok? Vamos ver essa outra situação aqui, ó.
João está azulejando uma parede. Para preencher toda a parede, são necessárias 38 fileiras com 24 azulejos. Então, como é que eu vou descobrir quantos azulejos vão ser necessários? Multiplicando a quantidade de fileiras pela quantidade de azulejos, certo? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os problemas envolvendo divisão, certo? Vamos para utilizar divisão, vamos usar aquela formulazinha, aquele videozinho que eu ensinei, certo? Vamos verificar aquele jeitinho lá que eu disse de dividir, usando as parcelas da multiplicação, ok? Vamos pensar assim, o dividendo é o número que eu quero encontrar, tá? O divisor eu vou multiplicar com algum quociente, tá? Se eu encontrar o dividendo, já é o meu resultado, tá certo? Então, vamos lembrar dessa fórmula, ok? Tia, mas como é mesmo essa fórmula? Eu vou aqui interromper essa apresentação e vamos fazer aqui aquela nossa fórmula para vocês lembrarem. Tia, mas eu posso fazer a minha conta de multiplicação, aquela que eu já fazia anteriormente? Claro que sim, mas se vocês quiserem usar aquela formulazinha que eu ensinei, tá? Para facilitar o cálculo de divisão, poderão fazer, tá? Tá bem? Eu vou estar fazendo aqui, lembrando como é aquela formulazinha, aquele novo jeito de dividir, tá certo? Eu tenho o número 24, ok? Que vai ser meu dividendo, e quero dividir ele, tá? Por 2, por 12, tá? Vamos botar aqui por 12, ok? Por 12. Vamos pensar aqui, ó. O 24 é o número que eu quero encontrar, certo? Então, eu vou pegar o meu divisor e vou multiplicar pelos meus quocientes, tá? Se 24 é um número pequeno, então eu vou pegar o meu 12, se eu for multiplicar por 1, vai dar 12. Então, eu vou começar pelo 2, tá? O quociente 2. Lembrando que o resultado aqui, se for igual a 24, então eu vou usar o número 2, vai ser o meu resultado já, tá? 2 vezes 2 são 4, 2 vezes 1 são 2. Já encontrei o meu dividendo. Então, qual o quociente? Qual é o resultado do quociente aqui? O quociente resultado? 4. Aliás, número 2, desculpa, tá? O número 2, tá? Então, eu uso dessa forma para dividir. Eu posso utilizar essa fórmula. Lembra que foi uma fórmula que eu mostrei para vocês uma nova forma de divisão, tá certo? Mas eu poderia já fazer a nova forma tradicional, que eu encontrei meu quociente, agora eu vou resolver. Precisa fazer a conta de divisão? Não, eu só vou querer o resultado, tá? 2 vezes 2, 4 para 4, nada, tá? 2 vezes 1 são 2 para 2, nada. Ok? Então, aqui seria 0, tá? Então, já teria o meu resultado, seria o número 2. Não precisaria fazer essa divisão, essa repartição desses números, já que eu só tenho que encontrar o meu quociente. Então, o meu quociente eu posso encontrar através da multiplicação, ok? Vamos aqui para nossa volta para nossa apostila, tá? Para a gente continuar, tá? Eu queria falar a questão da divisão. Algumas situações, tá? Quando eu falar nos termos de repartir, dividir, eu estou falando de divisão. Ou seja, comprei uma pizza que tem uma quantidade de 15 pedaços, tá? E eu queria repartir para 3 amigos. Quantas pizzas seria para cada? Quando eu falo em repartir, eu estou falando de divisão. Então, a operação que eu vou realizar aqui é divisão. Quando eu falo uma situação que eu quero repartir a quantidade de objetos para tantas pessoas, eu estou falando de repartir, então estou falando de divisão, tá certo? Vamos ver aqui outras palavras referentes ao problema de divisão, certo? Nos exercícios assim, olha só. Beatriz quer organizar suas fotos, 126 fotos em um álbum, certo? Aí ela diz assim, se ela tivesse 42 páginas em um álbum, quantas fotos caberia em cada página? Olha só,
eu não sei a quantidade de fotos que vai caber em cada página. Eu sei que eu tenho a quantidade de fotos, que é o resultado, tá? Que é o nosso dividendo, aliás, é o nosso dividendo. Temos o divisor, que é 42, mas eu não tenho o quociente. Vai ser a quantidade, vai ser a operação usada como? A divisão, tá? Porque eu quero saber quantas coisas vai caber em cada álbum, tá certo? E aqui a gente pode fazer esse termo, tá certo? Vamos ver aqui outra fórmula, outro jeito de a gente poder ler uma atividade de divisão, olha só. Uma indústria produziu em um dia 180 peças de cerâmica, que foram embaladas em caixas que comportam 12 peças. Eu não sei a quantidade de caixas, ele não está falando aqui, então ele quer saber a quantidade de caixas, já que foram 180 e cada caixa comporta 12. Então, o que eu posso fazer aqui, tia, para descobrir? Fazer a divisão. Você vai dividir 180 por 12, ok? Então, essas daqui seriam algumas fórmulas, tá? De você estar dividindo, tá certo? Então, vamos ver outras coisas aqui. Nós vamos falar sobre a questão da igualdade, tá certo? Nós vamos falar sobre a igualdade, tá? Agora, vamos lembrar um pouquinho sobre a igualdades matemáticas. Vamos relembrar um pouquinho daquela nossa balança, tá? A nossa balança, tá? Nossa balança vai referir muito bem sobre a nossa igualdade, tá? Tia, mas lembrando que a igualdade mesmo é o que eu tenho de um lado, tem que ser igual ao que eu tenho do outro. Mas como assim, tia? Olha só. Aqui eu tenho uma balança, que eu tenho 4, 4 e 4. Eu tenho 3 vezes 4, eu tenho 12 quilos. Aqui eu vou ter um peso de 8, tá? E vou ter um peso de 4. Aqui há igualdade? Sim, porque um lado tem 12 e o outro lado também tem 12, certo? Então, igualdade é isso. De um lado da igualdade tem que ter o mesmo peso do outro, tá? O mesmo valor. Não importa a quantidade de números que você utilize para conseguir esses valores iguais, tá? Isso se chama igualdade, equivalência matemática, tá certo? A gente vai utilizar atividades na nossa prova e vamos utilizar esse termo, tá? Igualdade, equivalência, ok? Aqui nós temos, olha só, qual o número que completa a igualdade a seguir? Para começar, eu tenho que verificar quanto eu tenho em um lado, tá? Aqui eu tenho 12 mais 24 mais 12 menos 6, tá certo? 24 mais 12, vamos ter 36. 36 menos 6, eu teria 30, tá? Então, aqui eu teria 30. 30 é igual a 30, tá? Então, aqui, para a balança, vamos pensar que a balança ela está no mesmo, está equilibrada. Então, ela tem 30 de um lado e 30 de outro. Aqui eu já tenho 45. Quanto eu tenho que tirar daqui para ter 30? Então, vamos pensar aqui. Olha, aliás, eu tenho 35. Quantos eu tenho que tirar para ter 30? Já tenho 30. Aqui eu tinha 35 desse lado. Se eu tirar 5, eu vou ter 30. Então, 30 é igual a 30. Então, temos que lembrar disso. Se eu tenho que primeiro fazer meu cálculo para saber quanto é que tem de um lado da igualdade. Se eu tiver a igualdade completa desse lado, eu vou fazer meu cálculo desse lado. Se eu tiver desse, eu tenho que fazer meu cálculo desse. Como é meu cálculo, tia? Ou somando ou subtraindo. Você tem que ver os símbolos de operação, ok? Aqui eu tenho uma soma e tenho uma subtração. O meu resultado deu 30. Então, 30 é igual a 30, porque aqui é uma igualdade. Então, eu vou ter que somar o restante e fazer a mesma operação. Se eu já tiver 35, então eu só vou tirar mais 5 para me dar meus 30, ok? Isso é a questão da equivalência, certo? Aí nós vamos ver situações de problemas envolvendo a questão da igualdade, tá? Eu posso ter simples assim, eu posso ter uma situação problema. Como assim, tia? Olha só. Vamos verificar aqui, ó. Situação problema é um problema que vai envolver igualdade, ó.
Henrique pensou em um número e adicionou a ele 30. O resultado encontrado foi 64. Como é que eu posso encontrar essa igualdade aqui? Como é que eu posso encontrar? Aqui, na verdade, não vai ser igualdade. Você vai ter que encontrar um número, tá? Se ele pensou no 30 e adicionou é o quê? Ele colocou, ele somou mais 30, tá? E o resultado desses dois números deu 64. Então, qual foi o número que foi encontrado? 34. O número que ele pensou inicialmente foi 34. Por quê? 34 mais 30 dá 64. Então, a questão de adicionar é sempre soma. De tirar, perder, é subtração. Mesma coisa, quando eu digo vezes, eu estou falando de multiplicação. Quando eu estou dizendo de dividir, compartilhar, repartir, eu estou falando de divisão. Esses são termos que a gente utiliza para descobrir qual operação que eu vou utilizar, certo? Vamos ver aqui a questão de outros problemas envolvendo igualdade, tá? Vamos voltar aqui para uma que envolve igualdade, olha só. Diego foi a um parque de diversões com R$ 150 e fez gastos. Isso aqui é de... Vamos ver aqui, não... Pronto, olha só. Aqui tem problemas envolvendo igualdade, olha só. A balança a seguir está em equilíbrio com 3 pacotes de farinha de trigo em cada um dos pacotes. Então, cada pacote aqui é 3 quilos. Então, eu vou ter aqui 3 mais 3, 6, 9 quilos, tá? Então, ela quer saber quanto é que vale esse peso aqui escuro, que eu não sei. Se a balança, se é meu pacote de farinha, eu já sei que é 3 quilos, aqui eu tenho 9. Se aqui já tem 3, então 9 é igual a 9, quanto é que falta para inteirar os 9? Faltam 6 quilos, porque 6 mais 3 daria 9. Então, esses são daí alguns problemas envolvendo a nossa questão da nossa igualdade, ok? Meus amores, olha só. O nosso conteúdo da nossa prova é muito bom, tá? Coisas que nós já estudamos, nós já revisamos, tá bem? Não é difícil. O que é que eu peço para vocês fazerem? Leiam e tenham paciência, façam com calma, tá certo? Qualquer dúvida na interpretação, tá? Eu vou estar online para auxiliá-los, tá certo? Não direi a resposta, pois é uma prova. Mas eu posso relembrar algumas citações que foram trabalhadas na nossa sala, certo? Para a gente poder estar resolvendo essa situação, tá certo? Mas eu quero que vocês, de início, isso se for uma questão de extrema necessidade, tá? O recomendado é você tentar resolver a sua prova, tá certo? Estudem com cuidado e tenham calma para estar resolvendo a prova, tá bem? Um abraço, tá certo? Bons estudos e um bom final de semana. Até breve, meus amores.